Queridos amigos, eu quero convidá-los a estudar conosco a Palavra de Deus nos próximos 3 meses, março, abril e maio. Eu vou oferecer um curso sobre verdade e prática, desvendando os modismos da igreja. E são muitos os modismos. Muita gente, de tempos em tempos, começa a fazer práticas, começa a ter práticas completamente esotéricas, misturado com algumas questões da fé cristã, e isso atrapalha o desenvolvimento da fé cristã dessas pessoas e de muitas outras, sobretudo dos crentes mais recentes, dos crentes mais novos. Então, pensando em ajudar pastores e cristãos de modo geral, eu estou oferecendo um curso sobre os modismos da igreja em parceria com o seminário CETEB-MC, que é da Igreja Batista Missionária do Ministério Caporã, da Paraíba, dirigido pelo pastor Kleber. Então, nós teremos aulas às quintas-feiras, o curso vai funcionar assim. Nós teremos aulas nas quintas-feiras à noite, das 7 às 9 da noite, a partir de março, do dia 6 de março, abril e maio, online. As aulas serão online e ficarão gravadas também, de modo que se você quer fazer o curso, mas não pode assistir a aula ao vivo na quinta-feira à noite, não tem problema, você poderá assistir no dia seguinte, porque a aula ficará gravada. Então, nossa ideia é abordar em 12 aulas, 8 temáticas, que eu julgo que têm sido as principais questões que têm levantado muitos modismos na igreja contemporânea. A primeira questão é sobre os dons espirituais. Pouca gente de fato tem estudado e poucos pastores de fato têm ensinado os cristãos a se desenvolverem e a não serem ignorantes em relação aos dons espirituais, como o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 12, quando ele disse: eu não quero, irmãos, a respeito dos dons espirituais, eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes. Mas temos muita ignorância no nosso meio, porque há exageros dos dois lados. Por um lado, alguns acham que tudo deve ser dom espiritual, ou Deus vai falando a cada segundo. Já viram aquelas pessoas que o dia todo ela diz assim: não, mas Deus me falou para eu vestir essa camisa. Deus me disse para eu ir para o mercado A e não para o mercado B, fazer minha feira. Então elas supostamente escutam a voz de Deus o tempo inteiro, o dia inteiro, né? A voz de Deus audível mesmo, dando direção nos menores detalhes. Então isso não é verdade. Isso não é verdade. Esse pessoal está de maneira esotérica, com muito misticismo, ensinando, dizendo que o que a Bíblia não diz, tá? Por exemplo, quando a gente vê a história bíblica, quando a gente lê as escrituras e a gente vê a história dos profetas, dos apóstolos e dos servos de Deus de modo geral, a gente não vê Deus falando com eles o tempo inteiro numa voz audível. Então, assim, se Deus não falava assim com os profetas, não falava com os apóstolos, por que fala com aquele nosso amigo que julga que está ouvindo a voz de Deus o tempo todo? Então, assim, às vezes a gente pensa racionalmente: eu acho que é melhor ir para tal lugar, porque nesse dia do mês é mais tranquilo lá tem melhores preços, e embora seja mais apertadinho para movimentar o carrinho, essa época do mês não tem muita gente lá. Então isso aí é a nossa razão, não é uma voz de Deus ou a manifestação de um dom espiritual. Não necessariamente, tá? Então, por outro lado, a gente vê também pessoas negando a questão dos dons espirituais, dizendo que isso não existe mais hoje, que as pessoas não falam mais em línguas, que Deus não fala por meio de profecia, que profecia é a pregação da palavra de Deus. São muitos erros, né? Então, na Bíblia, a profecia não é a pregação como dom. No Novo Testamento, isso não é verdade, tá? Profecia era a pregação no ministério dos profetas, em muitas etapas, em muitas situações, sim, mas do Pentecostes para frente, toda vez que a gente vê alguém profetizando, é alguém tendo uma nova informação. Não é uma revelação canônica que todos os crentes têm que seguir. Não, mas Deus dando direção para alguma questão específica. Então, assim, temos extremos de 8 e 80 e poucas igrejas, pouquíssimas eu diria. Em poucas igrejas os pastores têm ensinado os crentes a desenvolverem seus dons espirituais. Então, esse vai ser um dos assuntos do curso e você é o nosso convidado. Entre em contato conosco, as aulas já está próximo da data de começar, e no dia 6 de março,
Se Deus quiser, às 7 da noite nós vamos começar. Entre em contato.